Olá a todos, eu sou Bruno e somos acadêmicos da Universidade Federal da Fronteira Sul. Hoje vamos apresentar sobre o filósofo e educador Pierre Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu nasceu no dia 1º de agosto de 1930 em Dengue, na França. Aos 21 anos, ele entrou na Faculdade de Letras e 3 anos depois se formou em Filosofia e assumiu um cargo como professor em Moulins, na França, mas teve que sair para servir ao exército na Argélia. Em 1954, ele conseguiu um cargo como professor na Faculdade de Letras na capital da Argélia. Quando voltou para Paris, ele aceitou ser assistente do filósofo e sociólogo Raymond Aron. Em 1960, ele se tornou um membro do Centro de Sociologia Europeia e, depois de 2 anos, ele ocupou a cadeira de secretário-geral. Entre 1960 e 1980, ele se tornou um dos maiores e mais importantes sociólogos do século XX com seus artigos. Sua ideologia o levou a fazer palestras pelas faculdades mais importantes do mundo. Pierre faleceu dia 23 de janeiro de 2002 na França, aos 71 anos, deixando seu legado. A abrangente teoria de Pierre Bourdieu trata a educação como um dos principais agentes formadores de um mundo social. Percebemos isso através dos conceitos que ele elaborou, que é o hábitos, o campo e a capital social. Os principais temas abordados por ele são a desigualdade social, a cultura, a educação e a violência simbólica. Sua principal obra foi A Distinção, a Crítica Social do Julgamento, lançada em 1979. Para ele lutava por uma independência crítica, uma independência intelectual. E a educação era apenas um meio de reprodução social e de transferência de capital de uma geração para outra. Ou seja, quanto maior a capital do indivíduo, maior era o seu grau de escolaridade. Porém, menos ele era valorizado como capital cultural. E, para finalizar a minha fala, vou citar uma frase de Pierre Bourdieu. Não existe democracia efetiva sem um verdadeiro crítico. A ideia central dos autores Max Weber, Marx e Bourdieu traz a divisão das classes e esferas sociais, as quais uma se sobrepõe à outra por meio de dogmas e hábitos. Para uma sociocultura a outra, ela coloca uma ideia de que certo grupo ou esfera tem que fazer determinada coisa, seja ela certa ou errada. Com o passar do tempo, acaba gerando um vício, uma redundância, pois o indivíduo do grupo que tem influência sobre outros irá fazer certo ou errado, e os demais o seguirão. Esse primeiro indivíduo, ao ver os demais repetindo seus feitos, certos ou errados, pensará que está correto e tornará a repeti-los, tornando um hábito ou um círculo vicioso. Dessa forma, se faz a dominação das classes. Sobre o papel de Bourdieu na educação, mas para isso precisamos voltar um pouquinho e entrar em um contexto de 1960, onde existia uma teoria de que para mudar a desigualdade social, toda a população deveria estar na escola. Dessa maneira, todos os alunos seriam tratados da mesma forma. E aí que entra Bourdieu. Ele acaba questionando essa teoria, dizendo que os alunos não podem competir em condições igualitárias na escola, pois cada um traz consigo uma bagagem social e cultural. E essa bagagem ele chamou de capital cultural, ou seja, uma criança que vem de uma família onde tem mais condições, onde teve acesso à cultura, vai se dar melhor com o conteúdo, vai entender melhor o conteúdo. E uma criança, um aluno mais humilde, que vem de uma família mais humilde, que não teve contato com a cultura em si, vai ter um pouco mais de dificuldade para entender o conteúdo. E então acontece o que ele chamou de hábitos, onde essas pessoas estão acostumadas a agir de uma determinada forma, não conseguem pensar em outras soluções para resolver os problemas. Mas aí nós nos perguntamos, não existe uma forma para mudar isso? E aí é que ele entra com a teoria que ele chamou de pedagogia racional, onde ele dizia que era necessário democratizar o conhecimento, dar a todos as mesmas condições para o acesso à cultura, pois ele acreditava que a cultura era muito importante no processo de ensino. Ele dizia também que era necessário levar em conta todos os aspectos dos alunos, e não avaliar o aluno só da maneira tradicional.